Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas aqui à MF3, Escola de Filosofia. Este vídeo apresenta a playlist Religião e Política e eu desenvolvo um pouco aqui a apresentação, os objetivos desta playlist. O objetivo principal é debater sobre religião e política. O contexto mais alargado desse debate será a ciência das religiões, na qual, ou a partir da qual, eu vou formular as questões e farei conversas e entrevistas semi-estruturadas, exatamente procurando a produção de um material pedagógico voltado para estudantes, sobretudo no contexto do ensino religioso. Esse debate, como objetivo principal, também se desdobra numa ideia que é preciso conhecer os temas, sobretudo se nós pudermos escutar os atores envolvidos, porque este conhecimento que eles poderão compartilhar conosco pode nos auxiliar a compreender certas nuances deste tema, que por vezes chegam até nós, digamos, estampados de uma forma na qual nós não conseguimos perceber até que ponto esta estampa já não carrega em si um interesse político. O exemplo, e que já compõe duas conversas desta playlist, a religião islâmica, por exemplo, para nós brasileiros. Acaba que a cultura mais geral brasileira tem uma percepção que em algum momento foi construída em que se associou a tradição religiosa, Islã, ao terrorismo. Poder conversar com pessoas adeptas desta tradição é importante para percebermos que isto é um assunto muito mais complexo e que, de certa maneira, há uma construção desta imagem que atende certos interesses políticos. Este é um exemplo. A playlist, no momento que eu gravo esta apresentação, já conta com duas entrevistas, mas nós temos temas relevantes para a nossa vida mais imediata aqui no Brasil, em que a religião tem a cada dia crescente este tipo de envolvimento entre religião e a política brasileira. Sem dúvidas, já vamos descobrir adiante, nas futuras entrevistas que devo fazer, que não é só este envolvimento mais recente da religião com a política, sobretudo a religião e a política de cariz de direita e de extrema direita, não é a primeira vez que acontece esta aproximação. No recorte mais geral, aqui entre os anos 60, 70 e 80, podemos dizer que houve também, concomitante, linhas de aproximação política à esquerda e algumas tradições religiosas. Então, o tema hoje em dia tem se mostrado mais evidente para o grande público, porém, ele não é exclusivo do nosso tempo. É claro que no nosso tempo ele tem uma configuração e, para o nosso tempo, a pauta mais comum tem sido a relação entre os evangélicos e a política. E nessa esfera de debater religião e política, não posso deixar também de lado, e não vou entrevistar ninguém que declaradamente é fora da lei, não tenho esta habilidade, não tenho esses contatos, mas espero poder conversar com pesquisadores que têm observado, por exemplo, a relação de certas frações do que nós chamamos de evangélicos, sobretudo na mídia, que, olhando mais em detalhe, pode ser um recorte sobre os chamados neopentecostais, como que este fenômeno tem se relacionado com uma ideia de crimes ou narcotráfico, sobretudo a partir da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, também uma questão de ordem política, religião e política. Obviamente que aqui a criminalidade é um tipo de política fora do ordenamento jurídico, fora dos parâmetros da democracia e da legalidade. Mas é um fenômeno que se coloca e existem trabalhos e publicações sobre isso.
Por toda esta exposição, eu então justifico e apresento a vocês a playlist sobre religião e política, ou política e religião, que eu devo desenvolver na forma de entrevistas para as próximas atividades do canal, que pode estar acontecendo concomitante com outras atividades, porque conseguir uma entrevista, marcar a entrevista, demanda aí um certo cuidado, um certo respeito aos tempos e às agendas, e nem sempre flui da forma tão rápida quanto nós gostaríamos. E, portanto, vai saindo de acordo com a produção que a gente consegue fazer a partir desses contatos. Eu espero que sirva de referência didática para uso em sala de aula e para as pessoas em geral interessadas aí em pensar estes assuntos um pouquinho além de um certo espontaneísmo que às vezes não faz bem para ninguém. Esse tipo de percepção dos temas que são importantes para a nossa vida, de modo sem pensá-los. E é este o objetivo dessa atividade, promover o conhecimento e um conhecimento em prol de uma ideia de cidadania. Muito obrigado e espero ver você nas nossas atividades aqui do canal MF3 Escola de Filosofia.